Ponto de Cultura, Museu Aberto, depoimento de Alcides de Lima, entrevistado por Gisele Rocha e Gustavo Sanches, São Paulo, 4 de fevereiro de 2009, realização Instituto Museu da Pessoa.net, entrevista número PCMAHV 182. Já gravou a claquete? Olá, Mr. Alcides, é um prazer recebê-lo aqui. Estamos muito honrados de você se dispor a dar essa entrevista. Para começar, a gente queria que você falasse seu nome completo, local e data do seu nascimento. Eu sou Alcides de Lima, eu tenho 62 anos, nasci na cidade de Santa Rita da Estrela do Sul, ali na pontinha do Triângulo Mineiro. É uma cidade, tem esse nome porque era uma cidade do garimpo, né? Uma cidade totalmente desmontada pelo garimpo, muito conhecida na região também. Senhor, e a data do seu aniversário? 29/1/47, 29 de janeiro de 47. A gente falou, né? Fez aniversário semana passada. Quinta-feira passada, fiz 6.2. Parabéns. Obrigada. Você começou falando da sua cidade. Que lembranças você tem de lá, dos seus avós, dos seus pais? Como que era? Então, meus avós não são da de Estrela do Sul, né? Meu pai é de São João del Rei, a minha mãe é de Oliveira, e eles, toda a família deles nasceram e foram criados por um grupo de fazendeiros, uma família de fazendeiros. E essa família de fazendeiro, eles compravam fazenda em diversos lugares do Brasil, como em Minas, no Paraná, em Mato Grosso, e levavam os capatazes, né, de uma fazenda para outra. Toda vez que compravam uma fazenda, levavam um grupo. E para Minas levaram meus pais. Então meus avós ficaram na cidade onde eles nasceram e foram para lá meus pais. Bem jovem, casada. Minha mãe casou com 14 anos, né? E eu sou o quarto dos mais velho dos 13 filhos. E a minha infância começou na fazenda, nessa fazenda mesmo, né? E meu pai era formador de cafezais, né? E trabalhava com muita gente nessa fazenda. E a infância de fazenda é aquela coisa mais gostosa de brincar no córrego, né? Caçar frutas silvestres, né? E roça. Aí que entra o Alcides, porque eu não gostava de trabalhar desse tipo de trabalho de roça, né? De carpipo, cafezal, eu não gostava disso de jeito nenhum. Então, toda vez eu tinha uma desculpa, quebrava uma enxadinha bonitinha que meu pai fazia. E eu gostava mesmo era de estudar, sempre fui curioso, né? E na fazenda era super difícil essa coisa de estudar. Por que que era difícil? Para os proprietários fazendeiros era interessante, quanto mais filho os capatazes tivessem, mais mão de obra para a fazenda. Então, estudar não era interessante, porque cada um que estudava, eles perdiam aquela pessoa para estar trabalhando ali. Então, aí criou-se uma crise, né? Até uma crise, porque eu tinha que estudar e eu não produzia ali. Então, eu queria ir para a cidade. A cidade mais próxima era a Estrela do Sul, que tinha 2 léguas da fazenda até lá. Uma légua mineira tem 6 quilômetros. Então era 12 quilômetros para ir, 12 quilômetros para voltar, né? Quando eu falo que eu sou da Estrela do Sul, porque é município, então a gente é registrado, todo mundo que nasce nas fazendas são registrados, né? Registro civil na Estrela do Sul. E eu tinha essa crise mesmo, de família mesmo, porque não podia estudar, não deveria estudar, né? E eu não gostava da roça, né? Então, estudar era para os filhos dos agregados, estudar era como se fosse, não quer trabalhar, é preguiçoso, então quer ir para a escola. Então tinha essa conotação, né? E eu quebrei isso aí. Como
Como foi esse contato com o estudo pela primeira vez? Porque você disse que o contato era difícil na fazenda. Quando você tem essa percepção de que você quer estudar? Então, porque meu pai, ele era alfabetizado, então ele ensinava pra gente em casa. Então a gente tinha aula com meu pai em casa, né? Então meu pai é que ensinou, foi o nosso primeiro professor formal, né? Então ele começou a dar aula pra gente, toda tarde reunia os filhos ali em volta de uma mesa e começou a alfabetizar a gente. Então eu tomei gosto, aí eu desenhava em tudo enquanto era lugar, eu escrevia, eu lia, né? E aí eu tomei gosto pela leitura, aí tudo bem em casa. Quando eu fui para a escola, eu tive um outro problema muito sério, porque na escola, na Estrela do Sul, a escola pública estudava, não tinha essa divisão de ensino. Então na escola pública estudava o filho do prefeito, o filho do juiz, o filho do vereador, o filho do promotor, e praticamente não tinha pobre nem negro na escola, né? Então eu e a minha irmã, nós éramos os únicos negros que estudavam. E já começou ali aquela questão do, tá cheirando neguinho aqui, as piadinhas das crianças preconceituosa, né? Mas eu já percebia isso, aí eu brigava muito, sabe? E eu não aceitava essa provocação e eu já tinha uma certa consciência dessa questão racial mesmo, porque eu via na fazenda, né? Na fazenda a gente tinha uma iniciação assim, as crianças iam brincar com os filhos dos patrões, mas ele era mais um brinquedo. Ele era mais um brinquedo, quer dizer, eu ia brincar com o filho do patrão, mas eu era o brinquedo do filho do patrão. Na verdade, eu não iria brincar, eu seria um brinquedo dele. E eu também não aceitava isso, né? Então eu já não aceitava essa questão também. Se eu vou brincar com ele, eu tenho que brincar, eu tenho que brincar com o carrinho dele, eu tenho que andar no velocípede dele, eu vou brincar com ele, né? Aí acontecia agressões, né? Aí criava um atrito muito grande, né? Quando eu fui para a escola, tinha essa questão mais forte ainda, né? Mais forte. E na escola tinha uma coisa que eu não entendia, porque tinha uma questão de premiação do aluno que tivesse notas 10 no boletim, né? E eu estudava pra caramba, fazia todas as questões de doméstica, mas a minha irmã, e eu estudava muito. Eu lembro que no ensino fundamental a gente lia Olavo Bilac, Cecília Meirelles, enfim, Manuel Bandeira, Casimiro de Abreu, e a gente dedicava muito para quê? Para tirar nota 10. A gente tinha que provar que a gente estava indo para a escola e a gente tinha que produzir mesmo. E quando eu tirava nota 10, eu não recebia o prêmio. Eu falava, mas não estou entendendo, eu não tinha que ganhar o prêmio. Eu não entendia. Aí comecei a questionar meu pai e ele falava assim, eles falavam muito em sentido figurado, né? Os velhos da época. E falava assim, festa de Inhambu, Jacu não vai. Como a gente não podia dialogar muito com os pais, com os velhos, exigir explicações, você insistia, perguntava e ele falava, festa de Inhambu, Jacu não vai. Eu falei, caramba, o que é isso? O que meu pai quer dizer? Aí um dia ele falou, olha, escola não é para preto, escola não é para negros, escola é para branco, você é negro, o que você está fazendo lá? Então, ele falou, eu falei, mas por que eu, né? Aí eu fiquei meio bravo com essa situação toda, e toda vez que o garoto vinha falar alguma coisa, eu revidava e via, aí a coordenação da escola falava, esse garoto está criando problema. Então, antes vai dar o sinal, 11h30, ele vai ficar 40 minutos no porão, até todo mundo ir embora. E eu ficava no porão. Era um porão escuro, sabe, no subsolo da escola. Eu ficava naquele porão ali, só que aquele porão tinha muitos cachos de banana pendurado. Para mim, eu ficava 40 minutos comendo banana, sabe? Para mim não era castigo aquilo. Não era castigo.
Isso tudo para eu não bater no moleque que tinha me chamado de falar do que estava fedendo preto a escola, né? Aí chegava em casa, contava a história e meu pai falava, festa de Iambu, Jacu não vai, né? Aí eu já tinha entendido. Mas tinha um outro lado muito bom, isso para mim não foi assim, dramático, eu só não entendia, né? E tinha todo um outro lado bom da infância, que a minha família, eles eram congadeiros, né? Lá do sul de Minas, muito ligado ao Moçambique, ao Cacunda. Então tinha umas festas de Senhora do Rosário, São Benedito, era uma semana de festas na cidade. E tinha uma questão que a criança não podia participar, a criança não podia dançar, só os adultos. Como eu insistia em ficar vendo os ensaios, tinha um ritual de passagem. Esse ritual de passagem seria mais ou menos assim. Adolescente, você tinha que aprender, tocar algum instrumento que era usado dentro do terno, né, do grupo de dança. O grupo de dança do meu pai chamava-se Cacunda. É um grupo muito raro, que não tem registros assim, né? Eu não vi ainda. Cacunda por quê? Porque no toque, na batida do tambor forte, você faz uma coisa, você dança em duplas, em parceria, eu e você, ou eu e você, e numa batida forte você termina de costa para o outro. Então você faz uma coreografia sempre terminando de costas, aí volta. Sempre terminando, todos os movimentos você termina de costa um para o outro. São duas colunas, duas caixas na frente, assim, atrás das duas colunas, pandeiro, o capitão fica no centro com tamborim, diferente desses que a gente tem na escola de samba, que é uma caixinha quadrada com couro dos dois lados, um apito e uma sanfoninha 8 baixo. E por que eu foi meu ritual? É entrar no meio e tocar a sanfoninha, né? Então eu aprendi a tocar sanfoninha e tive esse ritual para eu permanecer na dança. Minha tarefa foi tocar, acompanhar uma festa com a sanfona, a sanfonia 8 baixo. Então essa foi a parte que me marcou até hoje, de eu estar dentro da cultura popular brasileira, de eu ser um admirador da cultura. Aí começou a marca que eu tive mesmo para até hoje estar na cultura popular brasileira. Eu fiquei imaginando, voltando um pouquinho, quando você contou que ia para a escola e eram 12 quilômetros. 12. Vocês iam a pé? Você lembra desse caminho? Lembro. O que você sentia? Era assim, a gente saía da fazenda, não tinha praticamente estrada, era trieiros. A gente ia nos trieiros até bem perto da cidade. A gente não podia ir calçado porque tinha orvalho, né? Tinha muito capim, então a gente já chegava na escola molhado, totalmente molhado, né? Descalço, né? Porque não adiantava calçar, né? E era uma estrada assim, tinha uns becos que a gente chamava de cava, umas coisas feias assim, que tinha morcego, tinha coruja que assustava a gente, sabe? A gente morria de medo de passar naquilo, porque a gente era muito criança, né? De passar naquele mato ali, tinha muitos lobos, né? Tinha boi bravos na estrada, a gente às vezes tinha que sair do trieiro ou da estrada, dar uma volta grande para não passar onde estavam os bois, né? Tinha muito inseto, mandruvá, essas coisas no meio do mato. Então isso era uma comédia até chegar na cidade, depois outra comédia para poder voltar. É muito difícil. Você tinha quantos anos? Eu tinha uns 7 anos, 6 anos, 6, 7 anos. E aí você contou das festas, aí você já estava com quantos anos? Das festas, o ritual de passagem tinha 11, 12 anos. Só podia entrar na adolescência,
para dançar. Criança não podia. Criança não podia e mulher também não podia. E essas festas, fora as crianças, as outras pessoas participavam da cidade? Era um evento... Então, é festa para a Senhora do Rosário e São Benedito. Essas festas param a cidade, né? Tem um festeiro que é eleito todo ano, né? Esse casal que são eleitos festeiro, eles fazem toda a programação para aquela festa acontecer aquela semana, né? Era alugado um casarão na cidade, né, para o pessoal da fazenda aí, então ia todos nós, ficava uma semana morando ali, cozinhando, as mulheres fazendo comida, o salão, afinando os tambores, tocando, ensaiando, né, para a hora certa de ir para a igreja tinha um momento certo, né? Então tinha que levar o festeiro, tinha que buscar o festeiro, tinha a missa que tinha que tocar na igreja na hora da missa. Então era um ritual de uma semana para aquele santo, né? Aí você comentou da sua a sua passagem quando você toca a sanfoninha. Como é que foi esse ritual todo, a primeira festa na qual você realmente pôde participar? Porque as outras você ainda tentava acompanhar, você tentava visualizar. Como foi a oportunidade? Então, a gente sente, assim, emocionalmente você sente assim, bom, eu já sou adulto, né, porque eu tive que esperar até agora, porque a gente convive com isso desde pequeno, e sempre esperando aquele momento para você participar. Então, quando você passa por esse ritual, que você é aceito no grupo, você vê que você está tendo visibilidade a partir daquele momento. Então, a sensação é que você tem que superar tudo, e que você tem que ser, dali para frente, cada vez melhor ainda, né? Que você tem que provar que você, né, que você é bom mesmo. Então, e fora o lado religioso que a gente tem para os santos, né? De tocar para o santo, porque a gente não está tocando pro mestre do congado, a gente está tocando para o santo, Senhora do Rosário e São Benedito, são eles que são os mestres, vamos dizer assim, né? Eu tenho um tio hoje, meu tio Chico, já tem quase 90 anos. E eles chamam de soldado os dançadores. E o mestre, eles chamam de capitão. E o meu tio, que é capitão, ele sempre fala que capitão é São Benedito, que ele ainda é soldado. Então tem isso também. Essa reverência ao santo. O santo é o maior. Nós somos soldados daquele santo, né? Então isso é o máximo, né? E nessas festas, haviam barraquinhas, a comida, como que era essa preparação? Acredito que seja na casa, né? Então, no barracão tinha comida, né? Mas tinha a cidade enfeitada, né? Das cores dos santos, né? Então, tudo que você veste, a sua indumentária é enfeitada, você carrega fitas no chapéu, fitas na roupa, você usa, Senhora do Rosário, assim, os homens usam calça branca, camisa branca e um saiotinho azul bem clarinho. Então, é muito interessante, porque é difícil a gente ver, né, uma indumentária dos homens com saiote. Então os homens usam um saiote super bonito, né, e muito enfeitado, aquelas fitas coloridas, a bandeira, né, que é o símbolo maior da festa, que todo mundo beija a bandeira, faz toda aquela saudação religiosa para a bandeira, né. Tem um outro lado que já é o sincretismo, né, religioso, que pega a influência da espiritualidade africana, do candomblé, que é passar nas encruzas, tem todo um ritual de passar nas esquinas, né? Nunca passa de frente, eles fazem uma coreografia, assim, uma coluna está indo, a outra está vindo, aí faz uma coreografia e passa de frente toca indo para trás, né? Porque eles acham que aquela esquina tem alguma coisa mal naquela esquina, que é um sincretismo, né, de saudação a uma esquina, né, que todo povo de santo
ele sauda uma encruzilhada. Ele saúda uma encruzilhada porque eles acham que todas as encruzilhadas têm um dono. A encruzilhada de T, geralmente é de uma entidade feminina. Quando é de cruz, é de uma entidade masculina, né? Então tem todo um ritual para a passagem dessa encruza nas ruas. Você imagina numa cidade quantas vezes você tem que fazer isso, sair do lugar e deslocar até chegar à igreja. Tá? Então tem toda a simbologia dentro da congada, que não é só o dançar, mas é o dançar, é o cultuar o santo, que ao mesmo tempo ele está sincretizado com o orixá, né? Por isso que canta muito ponto de orixá nessas festas, né, de congado, né? E Alcides, nessa época você estudava, como que era na escola, os colegas te vendo, né, participando? Muita gente da sua escola participava? Não. Em outras... Não, da escola não, porque a escola era branca, né? A escola ficava, acho que nem na arquibancada ficava, porque não tinha pobre na escola, é como eu falei antes, não tinha pobre, tinha só a classe média na escola, né? A minoria era assim, que essa minoria da minoria da minoria, né? Que era eu, a minha irmã e meia dúzia, né? De pessoas, né? Que não ia, realmente não ia para a escola. A cidade da Estrela do Sul, a cidade de Garimpo, então a criançada estava toda no garimpo, não estava estudando. Todas trabalhando nos sítios, nas fazendas, nas roças, não estava indo. Por isso que meu pai falava que a escola não era para gente. Você imagina 50 anos atrás. Não era mesmo, né? Não era mesmo. Você ficou até quando estudando na cidade, participando das festas? Então, eu fiquei na cidade, e na cidade eu fiz até a 4ª série. Depois meus pais mudaram para Catalão, Goiás, né? Aí eu já tinha 15, 16 anos, por aí. Aí eu me alistei em Goiânia, né? Também fomos para a fazenda e de Goiânia eu vim para São Paulo. Cheguei em São Paulo com 19 anos, né? E mais ou menos. Aí aqui em São Paulo eu cheguei em 67. Então 20 anos, 19, 20 anos. E fui trabalhar na construção civil, fui morar na Rua Major Diogo, ali no Bexiga, num cortiço. E trabalhar na construção civil. E fiz um concurso para a USP em 67. Só que eu fiz um concurso errado. Eu achava que, como eu trabalhava na construção civil, o servente, mas na USP estão pegando servente lá. Falei, mas é funcionário público, que legal, então vou lá. Só que na USP o servente é faxineiro, não é trabalhar na construção civil. E eu passei muito bem, né? Aí fui trabalhar, falei, vou trabalhar, não, tá, legal. Cheguei lá, eu vim trabalhar, eu de roupa de pedreiro, assim. Mas aí eu o taro, o sato japonês lá com um balde, pano de chão, falei, não, mas eu fiz para servente. Então, mas servente é isso, vai fazer faxina, no CRUSP. Aí, olhei assim, falei, não vou fazer isso, não vou fazer. Quando eu vi a galera, era tudo da minha idade, todo era 19, 20 anos, todo mundo sorrisão aqui, feliz da vida. Eu falei, quer saber, o salário é bom, eu vou ficar, né? Aí fiquei 1 ano trabalhando de servente. Aí, como eu já tinha feito o 1º grau, eu fiz uma outra seleção para escritório. Aí fiquei 1 ano trabalhando como servente. A partir do ano seguinte, eu já fui para o escritório, já comecei a trabalhar no escritório, né? E já entrei na 5ª série aqui no Butantã, numa escola. Falei, eu vou estudar, porque não vale vir de Minas para cá para ficar aqui trabalhando, né? Eu quero
como eu sempre gostei, então eu não vou ficar aqui nem trabalhando em escritório. Aí em 67 eu entrei na USP. Em 68 teve a invasão do CRUSP, foi um período muito político, assim, eu já estava entendendo as coisas, já estava fazendo o ginásio, né, que é o Fundamental 2 hoje, né? Já era uma pessoa adulta, já tinha uma estrada, assim, no meu grupo, nós éramos uns 5 ou 6, tudo adulto, eu era o mais jovem dos adultos, porque os demais tinham 30, 35 anos, eu só tinha 20. Então eu já me senti, né? E em 68 o CRUSP foi invadido, entrou o exército, entrou a polícia militar, a gente virou funcionário do exército, de carteirinha. Então para entrar no CRUSP, entrei na USP, tinha que ter carteirinha do exército para entrar, em qualquer lugar. Fui preso também nessa época, por causa da ditadura, né? E já fazendo essa ponte entre toda essa questão política, né, do Brasil com o que a gente estava estudando, porque nessa época você fazia um trabalho na escola, então na escola tinha professor que era militar e estava lá olhando. Na USP tinha militar que trabalhava junto com a gente, você achava que era funcionário, mas não era, ele era um olheiro ou do exército ou da aeronáutica. Era um cara que estava no meio do estudante, no meio do funcionário, né? Aí eu fui trabalhar com um tenente do GECAM 90 numa sala que eu presenciava interrogatório. Aquilo para mim era o fim do mundo, porque eu não tinha essa relação. Eu era muito, vamos dizer, ingênuo, sem maldade, e ver que aquele aluno morava num apartamento que até o ano passado eu limpava, e eu sabia que o cara era estudante, trabalhador, e ao mesmo tempo ele estava sendo interrogado ali pelo coronel e a equipe dele, e ele saía dali para tortura e voltava 20 dias depois doido, assim, falando um monte de coisas, né? E eu ficava assim muito perplexo com isso, muito confuso com essas coisas todas, né? E várias vezes eu encontrei um estudante na rua, ele falava, eu vou buscar a minha roupa. Ela falava, não vai, se você vai os caras te pegam, né? E tive todo esse contato com esse movimento no CRUSP, assim mesmo, né? E em 69 eu comecei a fazer capoeira na USP também. Aí do lado do CP tinha uma piscininha que se chamava de aquário, que está até no meu histórico do SEACA, onde a gente começou mesmo, né? Em 69. Aí precisava pedir autorização para o coronel para a gente começar a fazer capoeira ali, porque todo sábado vinha a polícia, abria a bolsa, vistoriava, punha a gente na parede e tal. Eu falei, mas eu trabalho com o cara lá, com o coronel. Ah, então o meu mestre era das sociais, era um perseguido, porque na época quem fazia sociais na USP tinha registro no nome dele, registro dele no DOPS. Então ele não podia ter residência fixa e nem podia estar assim tranquilo, né? Então eu comecei a fazer essa capoeira em 69, onde foi me resgatar a minha questão da infância lá em Minas, que eu faço capoeira até hoje, né? E dentro aí terminei enfim, os ensino fundamental e médio, entrei na faculdade, fui fazer educação física. Depois eu fui fazer pedagogia, tudo para me ajudar nessa questão de entender esse processo da cultura popular brasileira, né? E na USP eu fiz eu entrei em grego, na letras também, cursei um período e abandonei, né? Achei que não tinha nada a ver comigo, assim, na época, né? Hoje até me arrependo de ter cancelado a minha matrícula, porque eu nem tranquei a matrícula, eu cancelei, porque na época tinha a questão do aluno, que fala,
o cara que fazia matrícula só para usar as dependências da USP. E como eu era funcionário, eu tinha tudo, né? Eu chamava de aluno fantasma, qualquer coisa assim. Aí eu falei, eu não quero esse título, anula. Cancela a minha matrícula, cancelei, né? E depois eu fiz várias disciplinas na ECA, de pós, com a Dilma, com a Solange, tudo ligado à cultura popular. Fiz disciplina na antropologia com a Maria Lúcia Montes, com o Wagner, com a Silvia Caiubi, né? E depois, em 88, por aí, eu saí do CRUSP e fui trabalhar no Instituto Oceanográfico. Aí eu mudei totalmente de trabalho, de função. Entrei na área de oceanografia química. Aí eu fiz o curso, praticamente todo o curso de formação em oceanografia química. Aí eu virei técnico especializado em ensino, apoio e pesquisa na área de química da água do mar. E aí eu fui para a Antártica, fui do projeto Antártico Brasileiro, fui para a Antártica 4 vezes em operação, e sou até hoje do Programa Antártico Brasileiro, sou aposentado, tem 3 anos, e tenho minha vaga para quando eu quiser ir para a Antártica. Eu já coordenei projeto de pesquisa também, né? E ainda saio com aluno de graduação, dou assistência ainda, precisa de mim no laboratório, me liga. Mesmo aposentado eu vou para o instituto, trabalho no laboratório, só por prazer mesmo, não cobro nada, não ganho nada. Mas é tanta coisa, né, que eu tenho uma que eu tô... Você conta essa passagem até que breve, essa passagem em Goiás, São Paulo. Eu imagino que tenha trazido muitos benefícios e muitas dores também. Sair de um lugar do interior de Minas Gerais, vir para São Paulo, muitas diferenças, muita coisa nova. Você falou morar num cortiço. Eu queria que você contasse um pouco mais para a gente dessa passagem, realmente, como o impacto que ela traz novidades e que de fato... O impacto mesmo, acho que nem é da questão de sair de lá e vir para cá. O impacto é de clima mesmo, que essa época São Paulo era da garoa, né? E Goiás e Minas não tem garoa. Então, você ficar 20 dias sem ver o sol, para mim, era de morrer, sabe? Mas, por outro lado, tinha uma compensação muito forte, que era a parte cultural. Eu morava num cortiço, e o cortiço da época é diferente do cortiço de hoje. O cortiço da época, que chama de cortiço, era um prédio subalugado, onde dividia em quartos para solteiros. Então era uma beleza, você entrava lá, tinha tudo, música, jogos, era um parque de diversões, né? E morar na Major Diogo, eu morava do lado do Teatro Oficina, que é na Jaceguai, do TBC e do Teatro Bandeirantes. Então, quer dizer, eu aproveitei tudo isso. Então, quer dizer, estava frio, mas não tinha jeito, porque voltar para Minas ou para Goiás, nem pensar. Então, compensava você não ver o sol, mas, puxa vida, você ir para o Teatro Oficina, sabe? Você ir para o TBC, você ir para o Teatro Bandeirantes, compensava tudo na época. Então, era uma época também muito cultural, né? Muito. Na USP mesmo, tinha várias atividades culturais, né? E eu trabalhava num horário na USP, assim, das 2 à meia-noite. Então, quer dizer, eu chegava na Bela Vista, estava em festas, só que eu podia ficar em festa até as 4 da manhã, porque depois eu ia dormir, porque eu só vinha para a USP 2 horas. Então, para mim, estava 10, não tinha nada complicado, né? E assim, quando eu vim de Goiás, eu já tinha andado para vários lugares. Eu não estranhava, assim, mudança, como eu não estranho hoje também, né? Eu fui para a Antártica, para eu sair do CRUSP, eu era administrativo. Fiz
todo o curso de formação no Instituto Oceanográfico e eu ficava 3 meses no navio embarcado, que é mais chocante ainda, a menos 30 graus. A menos 30 graus. Antártica é menos, no verão. No verão. Então ficava menos 30 graus, eu levava tudo para ler, ficava tranquilo. Não tive problema nenhum na Antártica, por exemplo. Às vezes a pessoa quer ficar na estação, porque está em terra. Eu falo, não, essa vez eu quero ficar no navio. Ficava no navio. E ficar no navio, você conhece toda o continente ali. Porque o navio não fica parado. Ele fica fazendo estudos de fundo, fazendo cartografia de fundo. Você vai para uma ilha, você vai para uma outra. Tem uma ilha super bonita que chama Deception, que é uma cratera de vulcão. E o navio entra quando a maré está alta. Aí ele entra, aí abaixa a maré, você fica dentro de uma piscinona. E a água é 30 graus positivo lá dentro. Você vê a fumacinha saindo. Aí você tem que esperar mais 6 horas e 20 minutos, porque é o tempo do pico de maré. Então o pico de maré é 6 horas e 20 minutos para vazar totalmente, depois mais 6 horas e 20 minutos para encher totalmente. Então você fica 12 horas e 40 minutos. Então é uma beleza, né? Ficar no navio, né? Aí você vai para a base, é outra coisa. Você tem laboratório, tem tudo lá, né? Mas você fica naquela rotina, porque tem uma rotina de fazer faxina também, fazer comida, enfim, tem uns trabalhos que acaba ficando muito na rotina. E navio não tem rotina. Eu já fui daqui para lá de navio, já voltei, são 20 dias você navegando. Chega lá, fica mais 3 meses, depois mais 20 dias de voltas, né? Você vai para Punta Arenas, se você vai de avião, você vai em Punta Arenas, que é lá na Patagônia chilena, a última cidade lá embaixo, que é linda, maravilhosa. Lá você fica 10 dias, 15 dias, né? Então, aí isso foi a quebra mesmo do meu trabalho, né? Ah, você chegava a mergulhar? Não. Não. Não, porque assim, mergulho geralmente é quem trabalha na área de oceanografia biológica. Quem trabalha com a parte química é só equipamento para coletar amostras. Então você tem equipamento que já faz leitura direta. Você põe lá, ele suga a água, é ligado no computador, já sai impresso, sai bonitinho. Toda a parte física, química e gases. É o que a gente trabalha. E os animais que você via nessa viagem, dentro do navio? Olha, você vai sendo seguido por golfinhos. E muitas baleias geralmente exibem também, fica do lado, né? Agora lá é leão marinho, lobo do mar, são as focas, né? De aves tem uma ave de rapina famosa que chama escua, né? Então lá são esses bichos, né? Que são perigosos, né? São agressivos, mas a gente tem todo um trabalho de aproximação, que você não pode chegar tantos metros próximo do bicho, né? Quer dizer, tem todo um treinamento para poder se comportar, para você sair. Todo ano acontece acidente de morte, porque as pessoas é muito perigoso, as pessoas não respeitam a questão da segurança, sai sem aviso, aproxima do animal, o animal abocanha, morde, arrasta para a água, né? Então tem várias formas, vários treinamentos que a gente tem para poder se comportar lá, né? E a questão do isolamento, né? Porque teve uma das vezes que eu fui, o colega, em 15 dias ele enlouqueceu, e enlouquece mesmo. E você tem que ficar 2 meses e quase 3 meses com um cara louco, você pagiando o cara, para o cara não morrer, porque lá morre pessoas, né? Então a gente tem que ter
essa capacidade desse domínio da sua condição emocional mesmo, né, em qualquer lugar, né. As pessoas bebem muito porque a bebida lá é gratuita, né. A gente só vai fazer uma troca de fita, só um minutinho. A gente deu essa cortada e me veio também outras coisas que eu queria te perguntar. Da fase, que eu acho que vai voltar daqui a pouco, né? Da adolescência, os namoros, essa transição, né, que a gente passa. Então, na minha época, eu falei na adolescência, mas porque hoje eu tenho adolescência eu conheço essa fase, mas na nossa época não tinha essa fase da adolescência, né? Não tinha. E, assim, também era complicado também a questão do namoro, né? Você imagina 40 anos atrás, numa cidade super pequenininha ou na fazenda, tudo muito conservador, né? Ou você tinha que namorar e casar, né? Ou não tinha muita opção não, sabe? Eu costumo dizer que você tem duas opções na minha fase, né, nessa época. Ou você casa com 18 anos, 17 anos e arruma um monte de filho, ou vira alcoólatra. Porque boteco tem em todo lugar. Então, a minha opção, por exemplo, foi sair de lá. Então, eu vou nesses lugares, não parar lá. Não parar. Então, desde moleque eu tinha essa coisa de nômade, assim. Eu nunca fiquei num lugar muito tempo, né? Eu casei com 36 anos. Né? Então, bem diferente da rotina do pessoal da minha idade. Por quê? Porque lá você não tinha opção. Eu casava cedo, porque você não ficava namorando. Né? Ou então, quem não namorava, virava alcoólatra. Né? E por isso que eu fui muito nômade na época, de sair, fui para Catalão, fui para vários lugares, fui para Mato Grosso, vim para São Paulo com 19, até chegar aqui eu já tinha andado pra caramba. Aqui foi o lugar que eu me fixei. Me fixei como morador, mas eu viajei muito aqui, né? Do começo dos anos 90 para cá, que já faz 19 anos, eu tive projetos nos Estados Unidos, eu fui para várias vezes para o Colorado, né? Tudo com capoeira. Fui a convite da Universidade Estadual do Colorado, eu fui para Boulder, fui para Golden, fui para Denver, eu fui para Maryland, enfim, para vários lugares dos Estados Unidos. Fui para Washington, fui visitar a fazenda Museu de George Washington, na Virgínia, né? Eu fui para Bordeaux, fui para Telensi, na França. Eu fui para o Chile, uma cidade chamada Temuco, um lugar que chama a principal cidade de Temuco, Valdivia, Vila Rica. Eu fiquei um mês com os índios Mapuche, lá no pé da Cordilheira dos Andes, ali, morando lá, entendeu? Então, eu fui para Porto Rico, fui para San Juan, fui para Luquilo, tudo com projeto de cultura popular brasileira, de capoeira. Agora eu estou filiado a uma ONG em Barcelona que chama Chacha Groga, né, que ainda vou para lá ainda. Então eu sou muito nômade, eu ando muito. Quando eu fui para os Estados Unidos, as pessoas falaram, mas você fala inglês? Falo meu inglês do colegial, que era, acho que, primeiro e segundo colegial a gente tinha inglês. Aí francês. Na quinta e sexta série eu estudei francês. E eu sempre saí sozinho. Entendeu? Então não tem muito problema assim, né? E ando mesmo, me convida, eu tô indo. Tô indo. Então, depois que você chegou da Antártica, que começaram
esses projetos? Depois que eu antes, porque eu comecei para a Antártica em 89, né? E vinha vindo fui para a Antártica até 3 anos atrás. Mas entre essa questão de ir para a Antártica, como funcionário público, a cada 5 anos eu tenho 3 meses que eles chamam de licença-prêmio. Mas as férias, então quando eu tinha um projeto em qualquer lugar para sair, eu reservava, tirava um mês e ia para um lugar. Tirava as férias e ia para outro lugar. Isso tudo combinado com o departamento, né? E que sempre me apoiaram e muito na USP, né? Lá no Instituto, né? Não, você faz trabalho de cultura popular, tem que ir mesmo, esse é o meu chefe. Então a gente organizava, eu planejava tudo, né? E eu saía muito mesmo, né? Então eu fui sempre assim nunca tive medo, sabe? Mas você não sabe falar, não tem importância, eu me viro, vou, saio, ando de trem. Eu fui também para uma cidade chamada Princeton, em New Jersey, fui na Universidade de New Jersey, fui num museu, num planetário né, assim, muito bonito, famoso que tem lá. Fiquei 10 dias lá, ia de New Jersey para Nova York de trem, voltava para New Jersey de novo, né? Boulder também, dei aula de capoeira em Boulder, na universidade, né? Então, não tenho muito problema. Isso é a minha coisa de moleque mesmo, de não querer ficar ali, de não querer virar lavrador, de brigar na escola, porque me chamava de neguinho fedido, eu brigava mesmo, já entendia isso. Na Universidade de São Paulo eu perturbo muita gente, porque eu quero um espaço para capoeira lá dentro, eu ia falar com o reitor, ia falar com, sabe, fiz projetos para criança com o departamento de história. Eu peguei aquela criançada da São Remo que ficava comendo no CRUSP ali, tia, me dá uma maçã, tia, me dá uma... Eu reuni 40 garotinhos, já está aqui, já está fazendo esse curso de formação, já está com 26 anos. Tem 5 comigo, de 90 e pouco, 94, 93. São os professores do SEACA hoje. Eu levei um para os Estados Unidos 2 vezes comigo, né? Porque o projeto começa ali do lado do CP, no espaço que você chamou de aquário, isso. Né? Quando começou, como ele toma essa dimensão, né? Com esse processo, porque é concomitante, você entra no IO, você tem seu trabalho, em paralelo tem o trabalho da capoeira, que é uma iniciativa pessoal sua, como é que é? Esse projeto, ele foi uma iniciativa sua? Então, quando eu comecei no CRUSP, eu nem sabia o que era capoeira. Eu não fui procurar lá. Olha, quero fazer capoeira, porque em Minas não tem. Eu era super novo aqui. Eu fui convidado, assim, eu acho que a capoeira me chamou. Olha, vem aqui. Aí eu fui lá. Eu gostei do negócio, entendeu? Eu gostei, assim, não conhecia história disso, não conhecia nada. E ela foi fazendo um percurso dentro da USP, em vários lugares da USP ali, porque a gente começou ali, depois fomos para o CA das Sociais, que é onde hoje é o Instituto de Psicologia. Ali tinha um barracão das Sociais ali, das Ciências Sociais, depois nós fomos para a FAO, depois a gente ganhou um barracão entre a FEA e a Poli Civil, que ficou lá nós ficamos uns 14 anos ali, mas meu mestre, que era estudante, como ele fazia sociais, ele não podia ficar lá, ele foi me soltando. Ele foi soltando, fica aí, dá uma aulinha para mim aí. Eu não sabia nada, não, o pessoal vem, eu não posso ficar aqui. Ele depois foi para a Rússia, foi para Cuba, ele via fugido aqui. E foi deixando comigo. E eu fui aprendendo a estruturar isso. Eu fui aprendendo a mexer com isso. Eu fui aprendendo fazendo, né? Porque eu não tinha ideia. Eu não tinha ideia dessa dimensão, né? E o SEACA, aí sim, com o estatuto, ele é registradinho. Eu fiz o estatuto em 88. Aí que eu comecei a sair, comecei a montar o projeto. Eu fiz um projeto bonitinho. Falei, mas preciso estudar, né? Preciso fazer um curso
uma faculdade, porque, né, as pessoas, cultura popular, você é o quê? Mestre capoeira? Entendeu? Tem todo um lado assim preconceituoso. Quando você fala, não, eu sou mestre capoeira, mas eu, né, tenho uma formação e tal. Aí já muda a coisa. Eu saí, fui para vários lugares, não é só porque eu sou mestre de capoeira, porque tem uma outra formação, né? No Colorado, eles me chamaram para o departamento de dança. Eu tinha que montar oficinas de dança para os alunos do departamento de dança. Eu fui para o departamento de antropologia, porque eu tinha que montar um material para os alunos de antropologia. Eu fui para o departamento de música, porque eu tinha que montar um trabalho para música, né? E eu fiz tudo isso. E eles me mandavam o material. O que nós queremos? Isso. Eu estudava, montava aqui, levava tudo arrumadinho para lá, né? Ia convite especial, né? Convite da universidade. Eu tenho uma carteirinha, um CPF que fala nossa aqui, que é o carteirinha que te dá direito de você ir trabalhar. Ele é americano, né? Ele é americano. Uma carteirinha que autoriza se eu for convidado para trabalhar, eu tenho a carteirinha e eu não faço aquele recolhimento de 30%. Eu sim, acho, porque sim. depois eu declaro o imposto de renda, eles me mandam pelo correio, eu declaro o imposto de rendas e depois a restituição eles fazem no meu banco aqui. Então tudo muito certinho. Então eu fui convidado várias vezes. E você monta, é uma ONG? Então o SEAC é uma associação. Uma associação. É. A partir do SEAC que você foi A partir viajar, do SEAC que eu fui viajar. Eu tentei ir, porque eu sou um dos membros fundadores do Núcleo de Consciência Negra da USP, também. E a primeira vez que eu fui para os Estados Unidos, eu fui pelo Núcleo. Pelo Núcleo, assim, eu apresentei minha proposta para o Núcleo. Depois, eu vi que o Núcleo estava muito chato, sabe? Estava muito importante, vamos dizer assim. Eu falei, eu estou com o meu projeto, estou indo viajar, estou levando, e o pessoal leva um mês para ler o meu projeto? Não quero. Aí eu arrumei um advogado, fiz a razão social do SEACA direitinho, falei, agora eu vou viajar tudo pelo SEACA, né? E aí em 2005 em 2000 eu fui trabalhar no Amorim Lima, fui convidado pelo implantar o projeto de cultura brasileira na escola, que é onde a gente está com o ponto de cultura hoje. Então montei, sou responsável por toda a parte de cultura da escola e faço parte do conselho pedagógico da escola e grupo de risco. Então eu estou na capoeira, mas não estou só na capoeira. Então eu faço parte de todo o lado pedagógico da escola. Eu sou do conselho, que tem um conselho, né? E de um grupo de risco que é as crianças que estão envolvidas com drogas, que é maltratada em casa. A gente tenta resolver toda essa questão, tem problema com dificuldade de aprendizagem, a gente encaminha, a gente conversa com os pais, a gente conversa com especialistas, a gente encaminha para o Instituto de Psicologia, a gente traz psicólogo para conversar com a gente, psicopedagogo para ajudar, né? Eu faço parte desse grupo da escola. E em 2005 a gente ganhou o ponto de cultura, que encerrou agora. Em 2007 a gente ganhou o projeto Griot da tradição oral, então nós somos griots. E agora renovamos o Griot agora também, né? O ano passado a gente ganhou o prêmio Escola Viva, com um né? Não, 2007, né? A gente ganhou o prêmio Escola Viva, né? E agora a gente está correndo atrás de várias coisas para manter, né? Porque o ponto de cultura, o patrocínio acabou esse último semestre de 2008. As viagens que você fez, acho que do Chile, você ressaltou
foi com os índios? Foi, os Maputes. Mapuche é o... Como você foi a trabalho fazer? Não. O quê? Como foi? Então, eu tive um aluno, o cara da antropologia que fez doutorado na USP, e um chileno. E esse chileno, ele tinha todo um lado de estudar a cultura brasileira, cultura popular brasileira. Aí ele me levou para o... falou, mestre, você quer fazer um trabalho com a gente lá no Instituto do Índio, no Chile? Eu falei, eu quero, sim, imagina, eu quero, né? Aí eu fui para Temuco, só que Temuco é uma cidade. Falei, não, mas você tem que conhecer o grupo lá na aldeia, né? Porque na verdade a gente tinha que montar um projeto para a cidade. Era a época de política, de eleições, a gente levou o projeto, eu implantei o projeto, apresentei o projeto foi aceito, né? Aí ele falou, bom, mas tem um outro lado que a gente tem que conhecer, você tem que conhecer para a gente fazer essa ponte também, porque no Chile, em determinado lugar, tem duas formas de você tratar o chileno. Se você tratar como chileno, é aquele que nega a identidade da origem indígena. Então, você tem que conhecer algumas nuances do comportamento para você poder trabalhar. Então, se você trata o nativo como Mapuche, o que assimila a identidade é Mapuche. O outro é chileno, o espanhol é chileno. Então, todo chileno, eu sou chileno, quer dizer, eu não tenho nada com índio. Não quero ser índio, não me chama de índio. Agora, se você chamar um Mapuche de chileno, ele fala, eu não sou espanhol. Sou nativo, sou Mapuche. Então, eu fui ficar lá para conhecer essas sutilezas dos grupos, do povo, né? E muito bom, e assim, entrei do lado da espiritualidade deles, conheci o lado porque esse rapaz que era antropólogo, eu sou de um terreiro aqui na São Jeje Vodun, aqui de São Paulo, que nasceu, que eu faço um estudo desde lá da Nigéria, depois passando por Santa Amaro, da Purificação, por Cachoeira, até chegar em Salvador e Matatu de Brotas. Então eu faço um estudo em cima dessa linhagem também. E o Roberto, a gente estudou junto isso, essa questão dessa religiosidade, e fomos lá conhecer também essa linha da religiosidade dos Maputes. Desde a da construção dos instrumentos, com erva, com semente, com moedas, com a função de cada um cultrum, é um instrumento sagrado deles, que é um tambor que só a mulher toca, só a marcha, porque na cultura dos Mapuche, quem domina do saber são as mulheres, entendeu? Não são os homens. Então você aprende toda essa questão da religiosidade através do poder, né, de cada um dentro do instrumentos, da instrumentação. Tem uma pergunta que eu vou voltar agora num detalhe. Você falou que aos 36 anos você casou pela primeira vez. Não, só casei uma vez. Perdão. E como é, porque eu vejo que sua vida profissional é muito agitada, muita coisa acontecendo. E esse aspecto da sua vida, como que fica? Rapaz, fica grave de vez em quando. De vez em quando fica grave, porque a minha mulher é professora na USP também, numa creche lá, numa escolinha, minha esposa. E eu tenho um filho de 23 anos, Alcides Lima Júnior, que faz Relações Públicas na Casper. E o Vinícius, que tem 21 anos, que faz USP Zona Leste, Ciência da Atividade Física, que agora, esse começo de ano, ele me surpreendeu dizendo que abandonou, não quer mais o curso, já foi para o 3º ano. E assim, tem uma ausência mesmo em casa, uma ausência muito grande.
E tenho queixas. Tenho queixas fortíssimas, né? Mas eu acho que não tem jeito, porque eu fui me envolvendo com todas essas questões que eu acho que não adianta ficar parado em casa e aí, para mim, é a morte, sabe? Se eu não estiver dentro de tudo isso, eu não estou bem comigo. Agora, a família reclama. Eu vim de Brasília agora em novembro e na semana seguinte, numa aula minha no IO, eu quebrei a perna. Eu quebrei a fíbula da perna esquerda. Eu fiquei quase 50 dias engessada. E a reação do meu filho foi assim: pai, até que enfim o senhor vai ficar em casa. Eu falei: puxa vida, meu filho, obrigado. Foi essa a reação do meu filho mais velho, né? Mas eu consigo contornar, assim, né? Não é uma coisa muito fácil para a família mesmo, eu entendo. Deixa eu dar um passo atrás da minha pergunta. E como você conheceu sua mulher? Então, a minha mulher, quando eu entrei na faculdade, em 80, eu dava aula para um grupo. E ela apareceu lá. Né? Uma colega e uma aluna, e a gente começou a namorar. Assim, foi simples assim. Namoramos 4 anos, casamos. Esse ano a gente vai fazer 25 anos de casado. Em julho. Casamos no dia 14 de junho, o dia da queda da Bastilha. Como foi o casamento? Foi no civil? Civil, teve uma festa? civil, igreja, véu, grinalda, tudo que tem direito assim para a noiva, né? A minha esposa é bem tradicional, assim. Então ela quis tudo certinho, eu fiz tudo certinho, sabe? Foi muito bom, eu tenho muitos amigos. Esse tempo que eu trabalhei na USP até agora, eu tenho muitos amigos, eu tenho muitos amigos mesmo. Assim, sou muito querido em todos os lugares, sabe? Eu tenho esse privilégio de de ser muito querido, assim, de todos, né? Na USP eu ando assim. No instituto eles me chamam de arranha-gato, espinho arranha-gato. Sabe um cipó? Ele deve saber. Um cipózinho que tem umas mãozinhas. Ele dá assim, ele segura assim na árvore e vai subindo. Aí você passa perto e ele gruda na sua roupa assim. Então é o espinho unha de gato que chama. Porque todo mundo que passa ele segura. É mais ou menos assim. Mas eu acho que é uma coisa importantíssima. Eu sou uma pessoa que eu gosto muito de conversar, eu cumprimento todo mundo, preciso conhecer as pessoas. Se eu cumprimentar, olhar na cabeça, eu já pergunto o nome, já quero conversar, enfim. Assim, a princípio parece que eu sou fechado, mas até eu dar o bom dia, até eu puxar a primeira palavra, assim, com todo mundo. Na escola, no Amorim, a gente tem criança de 6 anos. Eu entro na escola e a fila de criança me pega para aqui, eu brinco com todo mundo, jogo capoeira com todo mundo, faço aniversário, sei aniversário de todos, são 860 alunos, todos que têm aula com a gente tem uma lista, fazemos aniversário, cantamos parabéns para todo mundo. E é assim, eu acho que tem que ser, a gente tem que procurar ser feliz mesmo, tá? Pode ter rancor, não. Mais uma pergunta em relação a essa vida pessoal. Como foi ser pai? Meu pai era um cara fechadão. Como mineiro, era aquele que a gente não tinha muito papo com ele, né? Não respondia, era daquela época de olhei, você tem que entender meu olhar. Olhei, você tem que sair de perto. Conversa de adulto, criança não pode ouvir, não pode escutar. Mas como eu fui, falei no começo, muito rebelde, eu mudei muito meu pai. Assim, por quê que eu mudei? Porque eu sempre ficava perto das pessoas mais velhas, em criança, que incomodava.
tinha um sistema de tomar bênção dos mais velhos. Bênção, bênção. Eu chegava e falava, bom dia, seu João. Ele falava, bom dia, é bênção. Mas ele não é meu tio, ele não é meu padrinho, ele não é meu avô. Aí você vai conquistando, vai quebrando, né? E quando eu vim para São Paulo, só voltando lá, aí vieram mais minhas três irmãs. E a gente comprou casa na cidade para eles. Aí nós fomos organizando a vida deles na cidade, que antes morava de aluguel. Então nós sempre fomos muito unidos e trabalhadores, assim, uma família muito unida. E isso quebra muito a rigidez dos pais, né? Essa visão fechada lá da fazenda. E quando a gente mudou para Araguari, de Catalão para Araguari, eles foram morar na cidade. E foi nós é que fomos bancando isso e fomos quebrando essa rigidez mesmo, né? De criança eu já quebrava, né? Que eu puxava muita conversa com meu pai, já tocava sanfoninha no meio, quer dizer, foi um avanço, né? Então isso vai quebrando, né? E você, como foi para você ser pai? Quando você... Rapaz, eu tinha o maior medo de casar e ter filho. Isso era meu pavor, né? Por isso que eu casei com 36, morria de medo de casar, né? E de ter filho mais ainda. Mas hoje eu sinto uma falta danada dos bebezinhos em casa. Se eu pudesse eu teria mais uns 5, né? Meus meninos ainda é bebê ainda, porque eu vou lá no quarto ver se já estão, imagina, tá tudo na rua. Não durmo enquanto não chegam, né? Telefono, eu desligo o telefone. Quer dizer, em casa eu sou mais preocupado do que a mãe. A mãe. Eu que pergunto, cadê o fulano? Tá aí? Não, saiu com quem? Sabe para onde vai? Não sei. Puxa, por que não perguntou? Mas ele saiu com um amigo. Então, o amigo, liga para a mãe do amigo para saber onde que ele está. Então, é assim, eu sou muito preocupado com eles, né? Não só com eles, eu tenho outros filhos que são esses meninos que tá comigo da São Remo até hoje, que eu cuido como se fossem meus filhos. Um veio, tá vindo aqui, que é o Adelvan, mas tem mais 3, que a única atividade de manutenção da vida deles é o SEACA. Então eu faço tudo para eles. E aí tem um ciúmes do meus filhos com eles também, né? Mas eu cuido muito deles, assim, porque eu acho que projeto, nesse caso, a gente tem que cuidar, não adianta dar uma formação de 1 ano, largar, de 6 meses, largar, não, tem que estar junto ali o tempo inteiro. Eu trago aqui, eu levo viagem comigo, os patrocínios que a gente ganha, muitas vezes eu abro mão do que eu tenho direito e dou para eles, até vi um outro, eu que administro o dinheiro, olha, não vou dar tudo, todo mês eu vou dar um pouquinho para vocês, né? Então tem esse cuidado também, né? De não deixar órfão assim não assistência como assistência, mas de ter o seu salário do mês, merecido, merecido. A gente está falando de família e vendo toda a sua trajetória. Você buscou suas origens, dos seus bisavós, tataravós, conseguiu descobrir alguma informação? Não, não. Você já tentou? Já tentei, mas, por exemplo, se a gente for... Por exemplo, meus avós, nós não temos nem o sobrenome deles. Então, por exemplo, eu conheci a minha avó materna, não conheci o meu avô, não conheci a minha avó, nem meu avô paterno. O meu avô paterno, eu sei que ele é daqueles que vêm da Bahia para Minas e deixa tem uma corrente de viúvas virgens, viúva virgem não, viúva viva. Já viu falar nisso? São os nordestinos que vêm para o sul, deixam as esposas lá e nunca mais chega aqui, casa aqui e nunca mais volta para lá. Então, a família do meu pai é dessas, isso eu sei. Por isso que a gente não tem eles aqui. E meu pai nunca foi na Bahia para reencontrar a família dele. Porque tinha essa bronca, porque meu bisavô veio e aconteceu isso aí.
a família da minha mãe faleceu tudo jovem. Eles não têm sobrenome. Por exemplo, o meu nome, o pai chama Antônio Rosa de Lima. O Rosa de Lima é porque ele nasceu 5 de setembro, que é dia de Santa Rosa de Lima. Então o pai dele, a mãe dele, não botou nada deles. Colocou o pré e o sobrenome do santo. Né? E assim, a minha mãe tinha, assim, na escola, voltando lá na escola, eu era filho de Maria Rosa de Lima, minha irmã era filha de Maria José dos Santos. O que acontece? Minha mãe foi muito nova para Minas e depois pediu a certidão de nascimento, só que foi uma outra certidão. Então, os outros filhos que nasceram filho de outra mulher. De uma outra pessoa com outro nome, com outra coisa totalmente diferente. Então, na minha família, os mais velhos são filho da Maria Rosa de Lima. Os mais jovens é da Maria José dos Santos. Então, é uma coisa muito doida, né? Sua mãe, a gente falou um pouco dela, você comentou do trabalho do seu pai, né, nas fazendas, e sua mãe? A princípio, ela trabalhava na fazenda, né, a princípio. Depois que a gente mudou para a cidade, meu pai continuou trabalhando com chácara, essas coisas, e minha mãe entrou na prefeitura para trabalhar com merendeira, né? Mas ela, quando eu estava na fazenda, ela é daquelas que ficava lá na cozinha da patroa de segunda a sábado, lavando, passando e cozinhando, né? Muito trabalhadeira, maravilhosa assim também, sabe? Muito inteligente assim. Minha mãe foi uma mulher assim que ela preparou nós todos para a vida. Então eu não tenho problema de fazer comida, de fazer um bolo, de fazer um doce, de fazer um café, de fazer um almoço, lavar roupa, passar roupa, porque minha mãe fazia todo filho homem fazer isso. Então você vai fazer o almoço, você vai fazer um bolo de fubá para tomar café amanhã, você vai lavar a sua roupa. Não tinha essa, não vou lavar, não, você vai lavar. Então, quando eu casei, a minha esposa estranhou muito, porque até hoje ela chega, eu estou com uma comida lá que eu fiz maravilhosa, que até eu fico com inveja de mim mesmo, sabe? Eu falo, sou eu que fiz, estou com inveja de mim mesmo. Aí ela chega e fala, você está fazendo arte, né? Estou fazendo arte culinária, porque está cheirando lá na rua, sabe? Então, eu cozinho, gosto de fazer comida, sabe, fazer bolo, fazer pão, né? E isso foi muito bom, porque quando a gente vai para a Antártica, tem um rodízio de atividades, porque são 45 pessoas, e tem um cozinheiro que é militar, e ele precisa de 2 pessoas para estar ajudando ele, para fazer comida para as 45 pessoas. Então, quando cai a minha equipe, eu faço a comida, você tem que servir, você tem que botar a mesa, você vai lá como garçom, você tem que levantar às 5 horas da manhã, assar o pão, cortar frios, fazer suco, você tem que passar por tudo isso. Aí você cai num outro rodízio que é limpar banheiro, que é lavar lá fora, que é limpar aqui, você cai no outro rodízio que é reciclar, porque tudo que a gente leva para lá a gente tem que trazer. Então, quer dizer, isso para mim não é nada. Entendeu? Eu faço maior naturalidade. Né? Isso foi a formação que a minha mãe me deu. Você lembra de algum cheiro dessa infância, da cozinha dela? Nossa, tinha um ritual lá que chamava... sábado é dia de quitanda, fazer quitanda, né? Quitanda é um dia que você faz todo tipo de bolo, de biscoito, tudo assado, né? Então, ficava o dia inteiro naquele forno de barro, assim, punha, igual os que faz pizza aqui, faz o fogo lá dentro, enche de brasa, depois tira a brasa, põe no cantinho, e fazia pão de queijo, broa de fubá, rosca não sei do que, fazia um monte de coisa, e tinha um balaio grande, assim, de bambu, e assando e colocando ali dentro, aquela coisa maravilhosa. Então esse era um dia de festa para nós, dia da quitanda, né?
hoje, tantas histórias, tem alguma trabalho que você exerceu que você ainda não contou pra gente nessa sua jornada desde a USP? Então, o trabalho que eu não especifiquei aqui, que eu acho que eu até falei, mas muito pouco, que eu sou de um terreiro de candomblé, e nós fazemos todo um trabalho social aqui em São Paulo, que a gente trabalha com moradores de rua. Então, a gente dá uma assistência a mais de 300 moradores de rua, que comida, roupa, a gente faz um itinerário no inverno. Então, a gente pega todo o inverno e essa comunidade nossa, a gente faz tudo por nossa conta, é de dar assistência para esse pessoal, né, que mora embaixo dos viadutos, embaixo das pontes. A gente já tem os lugares, os lugares certos onde estão essas pessoas. Então a gente começa aqui na igreja do Lago de Pinheiros aqui, que ali tem um grupo que fica ali, a gente para 4, 5 carros com tudo arrumadinho, nós é que fazemos a comida, no marmitex, a gente procura levar quentinho, já faz e sai dali, põe no isopor direitinho, tudo arrumadinho, e ir até o centro da cidade, o viaduto ali da Amaral Gurgel, que é o meu cão ali, depois mais lá para dentro. Então a gente já tem os pontos que nós fazemos, né? E eu acho interessante porque não é só chegar lá e dar assim no vidro, não. A gente desce, conversa com todo mundo, pede permissão para poder, se quer, se pode, se eles aceitam, se tem um amigo que não está lá, que se ele quer pegar para o amigo também, né? Muitos vêm pedir emprego, se a gente pudesse arrumar um emprego ou enfim, então esse é um trabalho forte e social que nós fazemos também, né? Que é muito importante e que não é para lavar a alma, não é para dizer que minha parte eu estou fazendo, não é nada disso. É que a gente acha que tem essa necessidade e enquanto a pessoa está ali é porque ela não tem opção mesmo. Então, de repente a gente está ali, ela está ali, hoje, amanhã ela já tomou um destino, já acertou a vida dela em algum lugar, né? E eu estou falando isso porque eu já passei por muitas dificuldades também. Já pedi comida, já passei fome, passei frio, né? Então, é isso. Normalmente a gente pergunta de encerrar se tem além disso, algum aspecto, alguma coisa que você queira relatar que nós não tenhamos perguntado, te dá liberdade para você. Uhum. Não, eu acho que eu falei tudo que eu tinha de falar, assim, mais importante, né? Algumas coisas nem tanto, mas eu estou satisfeito, agradeço vocês ter me ouvido, né? Tem algum sonho ainda para realizar, um projeto? Meu projeto de vida é continuar fazendo esse trabalho e enquanto eu estiver podendo, enquanto estiver sendo útil, tá fazendo, para todos os lados, né? E outra coisa o exercício de sentar e contar toda a sua história e rever tudo isso, como é que foi para você pensar tudo isso, passar por todos esses capítulos novamente? Novamente? Isso, eu pensar, começar ou contar? Isso. Não, eu acho que falar da história de vida da gente, eu acho que tem que ser sempre prazeroso, sabe? Não pode ser aquela coisa de lamuriar, né? Ou só tragédia, ou também só festa. Quando, na altura dos meus 6,2 anos, a gente tem que ter essa consciência, porque tudo que a gente passou faz parte da caminhada mesmo, né? E pegar isso como uma base de vida mesmo, né? Precisa de passar, precisa disso, né? Eu acho que
eu tive muita sorte na minha vida, né, por ter passado por tudo, mas eu tive muita oportunidade na minha vida, muita, acho que mais oportunidade do que sacrifício, assim, dizer que eu penei, na minha época era assim, não, eu não tenho esse negócio, na minha época era assim, agora, não, acho que toda época é uma época, né, cada um tem a sua época, cada um tem a sua fase, cada um tem o seu ritmo de vida que tem que ser respeitado, o seu caráter, a sua personalidade, a sua exigência, enfim, aliás, eu trabalho com os meninos e a coisa que eu não quero que eu acho que a gente está sempre querer pegar a experiência do outro pra gente, né? Então a minha experiência de vida não serve, eu faço questão que ela não sirva para ninguém, né? Não necessariamente, ela tem que servir para os outros, né? É muito boa para mim, foi ótimo para mim. Agora, para outras pessoas não, talvez não, né? Meu pai não teve essa estrada, teve uma outra. Meus filhos terão uma outra estrada, né? Então, eu acho que cada um tem sua caminhada, né? E hoje eu tenho essa caminhada, tenho muito a fazer ainda, né? Eu fui para Brasília agora, fui eleito lá representante nacional dos mestres e griots da tradição oral. Eu não esperava isso, para mim foi uma surpresa muito grande, porque tinha mestres do Brasil inteiro. Enxergaram alguma coisa, né? Eu devo ter algum potencial para isso, que as pessoas me atribuíram a isso. E eu fiquei feliz. Mas se você falava do evento da teia, que você continuar e retomar. Então, eu não queria, a princípio eu não queria ir para a teia, né? Aí eu recebi vários convites, meu Márcio, né, que é o lá do Pontão Grão de Luz e Griot, lá de Lençóis. Não, Messi, você tem que ir, você vai fazer parte do trabalho dos griots. E eu fui, e na dinâmica da semana inteira, eu não sabia que eles estavam fazendo uma dinâmica para tirar um representante nacional. E eu participei de todas as dinâmicas. No final, fizemos uma roda, um círculo lá, e eu fui, aí me escolheram como representante nacional dos mestres griots da tradição oral. E eu fiquei assim, contente, mas preocupado, mas o que eu tenho que fazer? Né, qual foi o critério Não, o critério é o que a gente já está vendo, a sua caminhada, né? Então, pela sua caminhada, pela a tua atuação nesse tempo todo, como griot, né? Então aí todo mundo levantou a mão, parece que estava combinado até, sei lá. Eu falei, bom, então vamos trabalhar. Então a gente está fazendo um documento para levar para o presidente da República, né? Estamos agendando com o ministro da Cultura também. E estamos fazendo alguns encaminhamentos a gente vê se a gente consegue uma bolsa, né, uma vitalícia, não é aposentadoria, para os mestres griots da tradição oral. Que seria, o que seria isso? Ele não vai ganhar essa bolsa para não fazer nada. O saber dele tem que ser passado numa escola, num centro comunitário, não é oficina também, porque há uma confusão muito grande entre ser mestre e ser um contador de história. O mestre não é não necessariamente um contador de história. Ele faz um contato e através desse contato ele vai falar sem nenhuma formatação o saber dele, entendeu? Sem nenhuma formatação, do jeito dele, do tanto que ele quiser, do jeito que ele quiser, mas ele tem que fazer isso. Como os mestres têm uma diversidade muito grande, né? Tem quem trabalha com plantas medicinais, né? No caso aí entra as parteiras, né? Entra o pessoal do cordel, entra os congadeiros, os rezadeiros,
as rezadeiras, o circo de rua. Então, toda essa diversidade de cultura popular vai ser contemplada nessa quesito que a gente está montando. Como é que é o critério de avaliação? O critério é o tempo que a pessoa tem. Não vale um mestre de 25 anos, que está cheio por aí, de capoeira principalmente. Não vale isso, né? O cara tem que ter uma estrada, ele tem que ter ele tem que estar trabalhando também. De repente o cara tem 80 anos e fala, não, eu fiz isso quando eu tinha 20, também não vale. Ele vai ter que mostrar um percurso de trabalho, vai ter que mostrar uma representatividade dele junto à comunidade. Ele tem que ter esse vínculo, senão não adianta. Senão todo mundo é mestre, o cara de 25 e o cara de 90 anos que nunca fez nada. Então a gente vai analisar esse critério, né? A gente vai montar uma forma de organizar isso. Ele tem que estar na ativa, né? E ter uma idade também. Para encerrar, mestre Alcides, a gente gostaria que você repetisse de novo seu nome completo, onde você nasceu, sua data de aniversário e o que você faz, uma mini biografia curtinha que a gente coloca também. Tá. Eu sou Alcides de Lima, né? Nasci na Estrela do Sul, na Fazenda da Limeira, município de Estrela do Sul. Eu nasci em 29 de janeiro, não de 47, 48, vou explicar por quê. Porque lá em Minas o importante não é o registro, e sim o batizado. Por causa disso aumentaram um ano na minha idade, né? E atualmente eu trabalho com cultura popular brasileira numa escola pública, no desembargador Amorim Lima, aqui no Butantã, que é um trabalho para criança de 1ª a 8ª séries. Já estou lá há 10 anos fazendo esse trabalho. Muito obrigada. Eu que agradeço. Por dar essa entrevista para a gente. Obrigado.